Boa Boa noite. noite, Maristela Barbosa, boa noite. Boa Estamos aqui noite. novamente na nossa live de quinta-feira. É uma live especial, né, Maristela? O nosso projeto é todas as quartas-feiras, mas deixa eu só desligar o som aqui. Só um momento aqui. Eu costumo colocar um som para iniciar as lives e eu estou pegando esse hábito, Maristela. Maristela, nós estamos aí com a nossa coleguinha Viviane Marques. Ela participou, percebi que ela participou da última live de quarta-feira. E nós estamos tendo um público aí bem cativo, né, nas nossas lives, tentando aí participar. E interessante, Viviane, pode fazer perguntas também. É um tema E que é, absorver, né, professora? sim, Conhecimento. sim. Na verdade, estamos todos aqui aprendendo, né? São temas Sim. atuantes, cheios de dúvidas, que é importante fazermos esse debate, não é, Maristela? Regis é meu cliente, futuro cliente, parceiro, futuro cliente. Professora, eu quero te agradecer pelo convite. Muito obrigada, viu? Pelo carinho, por sempre estar me convidando para suas lives. Eu fico assim, toda. Nós estamos no momento, Maristela, que é muito importante essas parcerias, né? É muito importante nós debatermos, falarmos, né, de assuntos variados, multidisciplinar, até não só porque que esse momento da pandemia, mas também buscar aprendizados, né? Nós Sim. precisamos encontrar caminhos, caminhos que sejam menos doloridos em todas as áreas do mercado. E é importante esse debate aqui. E nós temos aí uma arma muito importante, né? Que é a internet. Há uns anos atrás nós não tínhamos isso, né? Na verdade, profissionais como nós, de 10, 20 anos atrás, não tinha essa opção. E já pensou uma pandemia como essa sem internet? Meu Sem Deus. telefone, sem celular? A gente questiona isso hoje, não imagina. E já, né, há momentos difíceis no país e no mundo que já passaram por pandemias, né? E que não tiveram essa Sim, oportunidade que nós temos hoje de usar uma ferramenta tão importante para a comunicação, né? é verdade. E nós, como profissionais, em especial como professores, temos essa obrigação de debater, né? Às vezes erramos nas colocações, às vezes aprendemos, mas é o caminho, né? É o E caminho, né? é o caminho de comunicar cada vez mais. Eduardo Mascarenhas, seja bem-vindo à nossa live. O pessoal já está entrando. Sim. E como que está o comércio em Goiânia, ou Maristela? Então, professora, o comércio varejista de moda, né, que é o meu segmento, né, que é um segmento que eu atuo também, está previsto para terça, né? Mas nós não sabemos como vai ficar isso, né? Nós não, até o momento, nós não temos uma certeza de nada, né? Nem das autoridades, nem dos departamentos ali, das associações, vamos dizer assim, né? Que representa a classe. É complicado, né? Sim. E O nós não pessoal não podemos tem um nem ter. apoio, eles não têm uma estrutura. Então, assim, acho que nesse momento, sem apoio, sem estrutura e sem comunicação, aí fica mais difícil ainda. Algo tem que acontecer, né? Nós entendemos nessa lógica de que o caminho é debater. E por que não usar as redes sociais? Diante da dificuldade de reuniões, que hoje é difícil, né? Ontem nós falamos da mudança das normas eleitorais, do período eleitoral, e cujo princípio básico é a prevenção, né? A lei, a Uhum. alteração, a emenda constitucional 107, ela alterou, tendo em vista essa questão da prevenção em prol de não contaminação, né, do eleitor no dia das eleições. E aí é tudo, né? E todo esse procedimento pode utilizar as redes sociais, reuniões, convenções hoje nas redes sociais, no sentido de se comunicar e buscar
planejamentos melhores em prol de todas as classes. Mas é difícil, né, Maristela? É muito difícil você falar quem tem a razão. Acho que não tem uma verdade absoluta, né, professora? Não, hoje o desafio maior é entre a economia e a saúde. Então, quer dizer, só quem está assumindo cargos é que sabe o peso da responsabilidade. Então, é difícil você também criticar claramente o que é e o que não é. Podemos colocar nosso ponto de vista, mas não é a live de hoje. O que a senhora falou, isso é muito importante. Tinha que estar aliado e tinha que haver mais união, que não acontece também. Então, tem uma série de interferências. Sim. Professora, vamos começar a nossa live. Nós temos 45 minutos. As lives hoje, elas estão bem resumidas, né? Pelo Instagram. Então, bem mais objetivas, né? Exato. Vamos começar a nossa live de hoje. É um tema complexo. O que nós podemos desenvolver são noções básicas do que é o tema, né? Que você propôs. E aí eu deixo nas suas mãos as perguntas, né? Que eu sou a convidada de hoje, né? Ai, obrigada, professora. Eu quero meio que me apresentar aqui, já Sim, começando. claro. Estou vendo muitos advogados aqui que às vezes não me conhecem. Meu nome é Maristela Barbosa, eu sou consultora de imagem, sou instrutora na Rede Senac, do Eixo Moda, atuo no comércio varejista de moda, atuo basicamente na região basicamente assim, em partes na região da 44, né? Tenho muito contato com lojistas, enfim, que estão nesse momento meio que desesperados, sem rumo, né, professora? Sem assessoria na área jurídica, não conhecem das leis, nós mal conhecemos as leis que nos beneficiam, né? Que nos. Não é essa palavra que eu quero usar, que nos protege, não. Direciona? Isso, consultoria, né? sim. Isso, então assim, eles estão perdidos. Eu não tenho prática, inclusive já direcionei a professora Célia para alguns clientes, eu não tenho prática, então eu tenho parceiros que eu indico, né? E nesse momento, entender um pouquinho de moda, entender, não é nem de moda, mas entender o processo, o ciclo da moda, fica mais fácil para assessorar esse cliente, né, professora? Sim. Entender um Bom, pouquinho esse universo. e é importante nós fazermos essa divulgação online, não só para a professora Célia, mas para todos os profissionais do mercado que têm o conhecimento, né? Não só na questão jurídica, mas tem a questão de contadores, economistas, administradores. É importante nós analisarmos nesse ponto. E lembrando aqui, professora Maristela, eu estou aqui como professora e palestrante, né? E sobre um tema que eu tenho certeza que vem assim agregar valores ao que você procura, ao que os seus colegas, parceiros também procuram. Vou tentar falar uma linguagem mais simples, menos jurídica. Eu acho que é importante a gente falar a linguagem do nosso público nessa live. Sim. E esclarecer algumas diferenças, né, que você propôs aí o tema propriedade industrial. Nós esclarecer dentro do tema que eu sempre trabalho, que é compliance, né? Compliance. A minha linha do compliance é tributária e empresarial, mas dentro dessa mesma linha você tem várias vertentes. O direito ele é multi, né? Então você tem várias vertentes e a obrigação nossa é cada vez mais se atualizar dentro dessa área, né? Já que nós estamos atuando como profissionais, seja como docente, seja como palestrante, seja como manuseador do direito, como advogado e outras áreas, né, e outros profissionais, é importante nos capacitar, né, porque você não vai lidar só com uma linha de pensamento. Dentro do compliance tributário, eu tenho várias linhas, né, e também tem dentro do compliance empresarial também várias linhas, incluindo a propriedade industrial, que é o que você propôs, né? E qual é a dúvida? Professora, tem uma diferença muito entre propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade autoral. Eu, particularmente, meio que fico, né? Assim, sim, até para direcionar um profissional para um cliente meu. Vamos supor que é um cliente ali da região da 44, ou é um cliente que não está tendo como pagar um aluguel, não está tendo como cumprir com seus, vamos dizer, seus deveres. Tem uma diferença? O que permeia nesse segmento, professor? Na verdade, é uma grande confusão, né? A linha tênue entre esses temas são muito divergentes,
mas também muito confuso. Então, há essa confusão. O que nós podemos entender? A propriedade industrial é um subtítulo da propriedade, aliás, é um subtítulo da propriedade intelectual. E dentro dessa linha de subtítulo, o objetivo principal é trazer a diretriz das normas jurídicas voltado à indústria e ao objetivo dessa indústria, é voltado à questão de diferenciar, de projetar, de planejar dentro da propriedade intelectual. Quando nós falamos em propriedade industrial, ou seja, nós estamos falando de um subtítulo da propriedade intelectual. E dentro desses subtítulos, subdivide em outros subtítulos. E um deles é o direito autoral. Então, na verdade, nós não podemos falar que direito autoral é propriedade industrial. Há divergências, inclusive as leis que trabalham com a propriedade industrial e trabalham com o direito autoral é totalmente diferente. Nós trabalhamos com a propriedade industrial na Lei 9.279 de 96. Já quando nós vamos para os direitos autorais, nós vamos trabalhar com a Lei 9.610 de 98, ou seja, quase 2 anos após a Lei da Propriedade Industrial. Mas são subtítulos da propriedade intelectual, aonde visa criar diretrizes jurídicas, relações jurídicas, para regular algumas atividades na indústria, voltando aí a objetividade, o planejamento desses atos na indústria e outras atividades. Quando nós falamos direitos autorais, nós vamos trabalhar basicamente a linha e o objetivo da cultura, das artes, das teses jurídicas, das monografias, tudo que é relacionado à cultura, à arte, à culinária, aos costumes, nós falamos direitos autorais. Bem resumido, para que as pessoas entendam essa diferença. Quando nós falamos em propriedade industrial, nós já vamos para o lado da indústria e do comércio, da produção, da invenção, da renovação, que não tem nada a ver com a questão cultural. Aí, dentro das empresas que trabalham com a indústria, com o comércio, com a renovação, com as invenções, pode sim acontecer projetos ligados aos direitos autorais, projetos voltados à cultura, voltados à pesquisa, voltados à artes, filmes, tem tudo a ver com os direitos autorais, são objetos voltados aos direitos autorais. A lei que trabalha, voltando aqui, a lei que trabalha, que interpreta e que direciona normas jurídicas, o objetivo dos direitos autorais, é a Lei 9.610 de 98. Essas leis, elas vão trabalhar basicamente com esse objeto cultural. Quando nós trabalhamos com a propriedade industrial, nós vamos trabalhar exatamente em cima de duas situações, que são a comercial e a industrial, que subdivide em 4 linhas. Aí vem a diferença. Quais são essas 4 linhas da propriedade industrial, que é subtítulo da intelectual? Já vem as subdivisões da propriedade industrial. Nós temos a industrial invenções, a modelo de utilidades, marcas e desenho industrial. São as 4 linhas da propriedade industrial. E aí nós vamos divergir conforme o objeto de utilização. Aí que a grande confusão no mercado. Dentro da propriedade industrial, faz-se uma confusão tremenda entre essas quatro subdivisões. Da mesma forma como confunde com o direito autoral, confunde também com as 4 subdivisões do direito da propriedade industrial. E aí vamos especificar, que aí é o diferencial para as empresas hoje. Quando nós estamos falando em propriedade industrial, talvez pelo pouco que se fala, eu estou até observando que ainda pelo tema e a importância desse tema para as empresas no Brasil, ainda tem muito, mas é muito pouco ainda em relação da importância do mercado, né? Tem muito pouco ainda divulgações sobre esses temas.
propriedade industrial. Eu vejo que tem colegas que estão montando e-books, desenvolvendo na área do direito, mas ainda é muito pouco procurado. Não pela não necessidade, e sim talvez pela falta de despertar que há necessidade, sim, né, de conhecer esses temas. E aí, quando nós vamos nos 4 subtítulos da propriedade industrial, vamos lá na industrial de invenções. Quando nós falamos em industrial de invenções, são invenções que são utilitárias, necessárias à sociedade. Por exemplo, a invenção que nós estamos tão aguardando, nós estamos tão ansiosos para aguardar que surja no mercado de imediato, é o remédio, onde vai imunizar, né? Essa é a nossa esperança, que imunize, né, todos os seres humanos que se contaminou com Covid-19. Nós estamos trabalhando aí na linha da propriedade industrial, industrial invenção, subtítulo industrial invenção. É uma invenção que é essencial à sociedade e que é de grande importância. Essa é a diferença da industrial invenção do modelo de utilidade que eu vou falar agora. Outro exemplo é geladeira, televisão, que hoje é essencial. Ninguém fica sem fogão e às vezes pela dificuldade financeira. Mas quando você tem um dinheirinho, a pessoa começa a montar sua casa, qual que é o primeiro pensamento? Não é comprar um fogão para cozinhar? Tá lá, a indústria que produz o fogão, ela com certeza buscou registrar, através da propriedade industrial, o subtítulo de indústria de invenção, que é o quê? Indústria de invenção, que é o registro de invenção daquele produto. Quando nós falamos em materiais eletrônicos, celular, nós estamos falando da indústria de invenção. A patente que nós vamos falar logo à frente. E aí, o que acontece? Nós temos uma diferença entre indústria de invenção e modelo de utilidade. O modelo de utilidade, que é o subtítulo da propriedade industrial, é exatamente a mesma coisa, só que a diferença é que o modelo de utilidade, ele não inventou, ele simplesmente aperfeiçoou. É o que acontece com os celulares de várias marcas que vão aperfeiçoando. E aí eles não fazem o registro dessa invenção, ele vai fazer o registro como modelo de utilidade, onde está aperfeiçoando aquela invenção que já aconteceu. Bom, quando nós falamos em marca, que é outro subtítulo da propriedade industrial, nós estamos falando de marcas voltadas, uma logo, né, das empresas, nós estamos falando do design das logos dessas empresas, nós estamos falando do modelo que elas fazem, né, a imagem dessas empresas dentro da sua marca, da sua logo, da sua imagem, dentro do subtítulo da propriedade industrial. Quando nós falamos que é a sua área, professora, que é o desenho industrial voltado ao design, o que o design eu posso estar enganada, é a sua área, não é isso? Design de modas? Isso, design de moda, estilista, vamos dizer estilista. Assim. Nós estamos falando em desenho industrial, que é outro subtítulo da propriedade industrial. O que um design de moda desenvolve? Os modelos. Os modelos, as cores, né? Faz a comparação. Tem todo um estudo por trás. Exato, o histórico, tudo isso é a linha que trabalha com o desenho industrial, que é o subtítulo da propriedade industrial. É interessante, né? Você vê que nós estamos longe dos direitos autorais, mas detalhe, nós, né, quem é do ramo, eles podem usar, com autorizações também, histórias. Por exemplo, nós temos recentemente a Kazag fez aí uma máscara e utilizou, não me recordo o nome da poetisa, autora, uma poesia na máscara da ESA. E eu achei super interessante. Aliás, além da poesia, também teve quadros, desenhos, também direitos autorais. Com certeza devem ter pedido os direitos autorais daquela pintora e daquela poeta para colocar uma máscara. A máscara em si,
ela pode ter também ser desenhado com desenho industrial. Lógico que nesse caso foi mais voltado à questão social. Mas digamos que uma empresa use dessa forma. Ela vem criar designs da máscara, utilizando direitos autorais de um poeta ou de um pintor no design daquela máscara. Você vê que pode fundir as necessidades e podem chegar a ser útil os direitos autorais de um produto com o desenho industrial dentro da propriedade industrial. É interessante nós desmiuçar essa diferença, entender que usamos tudo isso diariamente. As empresas usam, né? E essa é uma das preocupações dos empresários. Mas, professora, a maioria não se atentam. É o que eu falo, essa assessoria jurídica não tem, professora. Falta muito, principalmente no segmento, que é o que a gente está falando aqui. Né? Eles não têm esse conhecimento. Uhum. Mas é um tema muito pouco debatido, Maristela. Isso. É um tema muito... não só entre os advogados, mas também entre os empresários que precisam entender, né? E esses são temas, assim, que confundem muito quando você coloca isso na prática. Mas é necessário. É tão necessário hoje e é importante até mesmo para se prevenir, né? Prevenir com relação a concorrências desleais, que acontece muito no mercado. Não é só aqui, mas no mundo, né? Então tem toda essa questão. Seguindo, professora, qual a próxima pergunta que você quer? Não, o que eu ia falar era perguntou tanta coisa, né, sobre Não, a gente falou um pouquinho sobre o direito autoral, né? Que o direito intelectual, que aí vem o direito industrial e né? Sim, Deu para a gente interpretar um pouquinho. Mas, professora, nós temos Ai, me fugiu aqui, eu estou tentando lembrar. O INPE, não. Onde a gente... Instituto Nacional. Quando a gente vai patentear uma marca, um nome, uma logo, enfim. Esqueci o nome agora, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Foi criado em 1970. É uma fundação do governo, Ministério do Comércio e Exterior, aonde exatamente o local que as empresas registram a marca ou a patente, que também é uma grande diferença. Que também confundem muito essa realidade. Então, ou seja, o nosso Instituto Nacional de Pesquisa de Propriedade Industrial, ele foi criado pelo governo em 1970, que também é um instituto que poucos têm conhecimento, né? Que é importantíssimo, aonde as empresas registram sua marca ou a patente. E aí nós podemos entender o seguinte, professor, o que é marca e patente? Para mim é tudo igual. Não. Há uma grande diferença. A marca, como eu já te falei, ela trabalha os traços, o logotipo, a forma do nome empresarial, ou seja, o nome fantasia também, né? E é importante para as empresas buscar esse registro, que dura em média 12 meses, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para que evitem concorrências desleais e que, depois de um certo tempo, ele divulga a sua marca e aí outro concorrente vem e coloca a mesma marca e consegue levar clientes usando a marca que já está sólida, por exemplo, McDonald's, né? É uma marca sólida no mercado. Né, professora? Exatamente. Diversos processos, acho que de uma pizzaria aqui em Goiânia, eu esqueci o nome da pizzaria. Que hoje é a Pizza Z. Sim. Era a antiga Hatz, né? Eu não me lembro o termo. Não, era outro nome, eu esqueci aqui. Mas, enfim, teve um processo judicial porque eles usaram o mesmo símbolo. Sim, isso acontece diariamente, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Várias empresas questionando isso com relação à marca. E é importante o registro, porque pode acontecer, por exemplo, da empresa estar aí no mercado anos no mercado com a sua logo, a sua marca, a imagem, a forma de trabalhar com essa logo, e aí, só que ela nunca registrou. Não, ela nunca registrou. Patente é diferente, eu vou falar. É diferente. Essa é a confusão.
Exatamente aí. E ela nunca registrou junto ao órgão de propriedade industrial, que é importante porque tem essa segurança. E aí eu vou falar qual que é a diferença do registro da marca e o registro da patente. O registro da marca, como eu já te falei, basicamente, eu estou resumindo, tem muitos outros termos, mas o principal, que é o mais popular, que as pessoas entendam, é que, na verdade, é aquela logo, a marca da empresa. Ela diferencia no mercado a partir do momento que ela tem um diferencial, ela tem a necessidade de registrar junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E o processo dura em torno de 12 meses. A marca, ela não é definitiva. Esse registro da marca, a empresa, os empresários responsáveis, têm a obrigação de renovar esse registro a cada 10 anos. Mas ele tem esse direito de renovar. E renovando esse direito, que é ilimitado, até que entenda alguns quesitos, mas o básico é esse, é de cada 10 anos. Renovando, a empresa que já está aí, uma empresa que está há 10 anos no mercado, ela já cresceu muito, ela já passou praticamente, a fase mais difícil de uma empresa são 5 anos. Bom, hoje no Brasil, com todas essas crises de pandemia, não só crise política, financeira, e agora tem a pandemia, nós podemos estender esses 5 anos, né? Porque realmente é muito difícil tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para as empresas hoje. Não vamos entrar no mérito, senão nós vamos aprofundar em outros assuntos. Mas, quando nós falamos em marca, esse registro é ilimitado. E o empresário tem esse direito de renovar a sua marca a cada 10 anos. Quando nós falamos em patente, tem limite. Depende, que eu também não vou entrar no mérito. Tem de 10, 15, 20 anos. E após esses períodos, as invenções, que está lá na classificação 1 e 2 da propriedade industrial, que é a indústria de invenção e o modelo de utilidade, e esses dois que são patenteados. Então, essas invenções e esses modelos de utilidades que podem ser registrados como patentes e não como marcas, e eles têm limite de registro. Dependendo do grau do objeto, acho que a maioria não sabe. Muitos profissionais, muitos empresários, essa diferença, essa linha tênue entre marca e patente, há uma confusão também no ar. E a gente só começa a conhecer a partir do momento que você aprofunda na questão técnica. Então, na verdade, é só buscando conhecimento para você entender e quem atua no mercado. Sim? Não, a Damas do Bem perguntou, tem como registrar a marca sem fazer intermédio de uma empresa? Bom, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem toda uma orientação. Vocês podem procurar o Instituto, mas eu acho um pouco delicado. Se você tiver o conhecimento técnico, tem. Inclusive, eles falam taxas administrativas ligada ao Instituto que cobram isso. E tem os intermediários também. E outra questão, mas eu acho muito delicado, porque existem várias regras, inclusive até o formato como você coloca da marca, exige uma situação de 3D, você vai precisar de um profissional até para fazer os 3D da sua marca, da sua logo, né? Você vai precisar de um profissional de uma forma ou de outra, porque eles cobram todo um requisito que eu não te oriento a fazer a questão sozinha, não. Corre risco você perder o dinheiro e fazer a questão errada e eles interferirem, porque são muito técnicos e exigentes. Então, é importante a gente buscar um profissional, você vai precisar, talvez você esteja falando no intermediário, mas você vai precisar de outros profissionais, tendo em vista os requisitos que o órgão cobra para você registrar. Mas é necessário. É um preço que sai muito bem, muito mais acessível diante do prejuízo que você pode ter lá na frente. Exatamente. Pensa, você investe numa marca, digamos, na sua logo, tem uma diferença também aqui no logo marca. Que é caríssimo, exato. Você investe. Exato. Você investe em tudo isso. Você firma no mercado, que é aquele gatilho, né, mental que você coloca na mente do seu consumidor. No período de 5 anos, que além de outras questões que nós sabemos que a empresa investe,
E aí, quando chega aí 9, 10 anos, vem outra empresa, abre, talvez o mesmo comércio, que é o livre comércio, está lá no artigo, no artigo da Constituição Federal, que nós estamos na livre comércio, nós podemos trabalhar, abrir e ser concorrente, com algumas regras, mas ser concorrente. Aí vem, ele abre uma marca praticamente a mesma que a sua, só mudou o design, uma coisa simples, mas abre. Isso sabemos que acontece muito no mercado. E aí você não tem o registro. O que acontece? E a outra vai e registra. Ela tem o direito e você não tem. Então, você... E outra coisa, professora. Às vezes a pessoa está 10 anos com aquela logo, com aquela identidade visual, a pessoa entra, registra, ainda gera um processo contra você que está 10 anos. Aí você fala, meu Deus, eu estou aqui 10 anos e tal. Mas você não registrou, meu amigo. Não registrou, perdeu. Mas essa lógica, infelizmente, e nós precisamos mudar, né? Quando nós voltamos... A Damas do Bem está perguntando, professor, indica alguma empresa? Não, eu não posso fazer isso. Você vai no site do próprio instituto e lá, se eu não me engano, tem vários parceiros, né, que pode fazer. Você pode procurar um advogado que na área de direito empresarial não é a minha área. Eu trabalho sobre só a questão de aulas e palestras, né? Na prática mesmo, como advogado, eu não atuo nessa área. Eu só atuo como prática de palestras, compliance empresarial e tributário. Mas eu posso te passar aqui, tem N advogados, 2 ou 4 advogados, você pode procurar o AB, que eles podem te indicar um advogado que trabalha exclusivamente com propriedade industrial no estado de Goiás. E você pode também procurar o próprio site. Agora, eu não posso te passar isso até por questão de ética profissional, ética da OAB, que a gente não pode passar, ok? Mas acho que eu já te passei a dica e o caminho correto. Esses 2 órgãos vão te mostrar quais são os profissionais que podem atuar diretamente nesse tema com você, tá? Damares, né? Damas. Damas do Bem, olha que projeto lindo. E tem um colega, um parceiro, cliente praticamente, que é o Regis, que está desenvolvendo uma marca para pessoas acamadas, né, com mobilidade reduzida e tudo mais, e ele está desenvolvendo toda a marca. A gente ainda está no processo de planejamento de marca, identidade visual. Então, para ele, eu acredito que está sendo uma aula. Sim, nossa, é um prazer. E esse projeto Damas do Bem, eu já ouvi falar muito bem. Ele tem crescido muito, né, Maristela? Que bom que esteja aí conosco. Está participando com a gente. Sim. Obrigada. Maristela, voltando à questão da patente, nesse caso aí, nós temos o registro perante a propriedade industrial, o limite de períodos do registro. Após esse limite, dependendo de cada objeto, de 10, 15, 20 anos. Aí depende do objeto que você utiliza e vai prescrevendo. Não é que prescreve, termina a concessão, que na verdade o registro, né, a autorização de concessão, esse passa a ser público. Passa a ser público. Então, nesse caso, as invenções, elas têm limite de registro. E aí, depois de um certo período, passa a ser público. E aí que está a grande dificuldade de divulgar essa questão. Porque nós sabemos que grandes invenções, há registros, e quem administra, as empresas que administram e que têm esses registros, tem uma grande dificuldade de divulgar isso, né? Ninguém quer perder tanto investimento, passar para ser público. Por exemplo, lembra daquele... Lembra não. Aquele barulhinho da secretária, que foi invenção de um brasileiro no telefone, aquele bip no telefone. É uma invenção. E aí depois de 10 anos, passou a ser público. Terminou o registro e hoje é público. Aí existem as empresas... Tem um limite, então. Tem um limite de cada invenção. Cada invenção e cada modelo de utilidade tem limites. Então, essa é a diferença da marca. A marca, você tem o direito de renovar. E a patente, quando perde, ela passa a ser, já tem o limite, ela passa a ser pública. Aí, dependendo do objeto, o governo administra. Dependendo muito da questão também, o objeto. Que tem invenções que realmente influenciam um mundo, né? Uma sociedade. Não só um país, mas
um planeta, né? Então, são situações que aí vão de acordo com o grau do objeto que essas invenções são importantes na sociedade. Então, tem essa diferença também. Certo, professora. Quando a gente fala de moda, Sim. Uhum. abrir uma empresa, registrar essa marca, né? Tem mais tirando ali a criação, eu vou desenvolver uma coleção. Esse vai Sim. ser o diferencial na minha peça. É uma coleção que tenha, vamos supor, uma dupla funcionalidade. Vamos pensar, uma calça que se veste frente e verso, enfim, frente, enfim, tem um detalhe, dá para vestir de 3, 4 formas. Eu inventei isso, a minha designer ou a minha estilista, Desenho enfim, industrial. desenho industrial. Então eu registro isso também. Como desenho industrial. Porque Pois você é, mas está me falando o seguinte, você está falando que se acontecer, tem uma invenção, certo? Uma invenção nova, uma mas criação. digamos que essa roupa que você veste de várias formas, ela vai ser útil, o seu objeto vai ser útil a toda a comunidade? Ou vai ser útil apenas àquele grupo que vai gostar daquele estilo? Você viu a diferença? Um público específico. Um público específico. Aí nós falamos propriedade industrial, aliás, desenho industrial. Quando nós falamos moda, aí nós vamos para o desenho industrial. Quando você fala em indústria de invenção, em modelo de utilização, é porque aquilo vai ser útil para toda a Para todo comunidade. mundo. Para todo mundo, não vai virar simplesmente um design específico, uma logo específico, por exemplo, uma Carmen Stephan. Nós não vai virar, porque não são todas as pessoas que têm condições de pagar uma bolsa da Carmen Stephan, e nem um sapato. Então, não vai ser útil a toda a comunidade, do mais simples ao mais com poder aquisitivo. Essa é a diferença. Por exemplo, quando nós falamos em etanol, que foi uma invenção. Até pouco tempo atrás, nós não falávamos que o etanol, primeiramente, nós falávamos que o etanol era uma invenção e usava o etanol através da cana. E aí o brasileiro descobriu que nós poderíamos fabricar etanol através da cana. E aí sim, foi uma invenção que todo brasileiro e o mundo pode usar. Então, é estendido a essa grande diferença em termos de desenho industrial, que também é propriedade industrial, de marca, de modelo de utilização e de indústria de invenções. Entendi. Professora, dentro da moda, nós podemos também analisar, que entra não nessas subdivisões, mas sim nas disciplinas das regras jurídicas, que a propriedade industrial, através da Lei 9.279, de 96, é a questão da concorrência desleal. A indústria, ela preocupa-se muito, e a própria norma, ela busca esse equilíbrio, exatamente por causa dessas questões, dessa questão específica, a concorrência desleal. E aí eu entro no mesmo quesito que as empresas, seja ela simples, média ou de grande porte, a importância de desenvolver esse tema e de divulgar mais o tema. A importância de entender que há necessidade, sim, do registro da propriedade industrial para evitar essa concorrência desleal, que é crime, então também é um prejuízo muito grande a concorrência desleal. A falsificação de produtos entra na concorrência desleal. A utilização da marca de outra empresa, de um produto, com outra empresa, usando o mesmo design, a mesma logo, a mesma cor, os mesmos objetivos, é uma concorrência desleal. E aí, quando nós vamos falar nos quesitos da concorrência desleal, nós vamos, assim, desenvolver outro tema. A questão técnica dentro da concorrência desleal.
na propriedade industrial, ela pode, eu posso te falar que é a segunda, para não falar a primeira, é o segundo que mais prejudica as empresas brasileiras, que a primeira é a corrupção. Aí entra no compliance, que eu sempre trabalho, né? A questão da ética, da falta de conduta, da falta de código de ética, código de conduta, e vai em situações que trazem essa triste realidade, não só no Brasil, dentro das empresas e do ato comercial. Professora, tem ali na minha região que eu atuo, tem muito isso. Não só a cópia descarada, né? Que entra dois paralelos, enfim, Sim, sobrevivência, enfim, mas há isso ali naquela região que eu atuo. E entra também esse último termo que a senhora falou aí, que é da ética, perdão. código de conduta. Código de conduta. Né? Essa coisa do ICMS. Quando eu falo em ética, quando eu falo em código de conduta, que é uma dos princípios do compliance, né? Parece que eu estou falando grego, para a realidade da maioria dos comércios brasileiros, né? Existe muita concorrência desleal, sim. Existe muita falsificação, sim. Ao ponto de acreditarem que a falsificação é um mal necessário. É essa a realidade que eu sinto no mercado. Nós estamos falando em empresas, nós temos que falar em empresas, né? Então, a sensação, eu não estou aqui falando que mas a sensação que eu tenho, que passam a acreditar que a concorrência desleal, a falsificação de produtos, a cópia, tudo isso é o mal necessário, porque o valor do produto, da maioria dos produtos que estão vendendo no mercado, são muito elevados. Então, se você vai comprar o original, você não consegue. Eu não vou entrar em quais as áreas do produto, porque isso ocorre em todas as áreas. E aí você vê. Inclusive, na área que nós estamos falando, que é muito séria, que é a questão de remédios, que está lá na indústria de invenção, que nós estamos tanto esperando para acontecer, né, um milagre, nós, infelizmente, presenciamos falsificação, né? Remédios, tem pessoas aí produzindo remédios falsos, não se preocupam nem com a saúde das pessoas. Imagina, isso aí é o quê? Não é nem concorrência desleal, isso aí é crime direto, né? Sim. Só que aí usam a marca de um produto que tem um registro, que tem uma pesquisa por trás, que tem um laboratório sério, né? Que eu creio que tem, lógico, tem muitos produtos e muitos laboratórios sérios que vendem o remédio, mas para chegar à venda, eles precisam de todo um planejamento de saneamento, de vigilância sanitária, de questão de pesquisa voltada ao governo. E prova disso, nós estamos demorando a receber aí uma notícia boa que tem um remédio que é 100% compatível para, como fala, para imunidade da Covid-19. Mas, para isso, precisa de toda uma pesquisa. E a média dessas pesquisas, para aprovar um registro, é de um ano e meio. Nenhum remédio sai antes dessas pesquisas. Aí você encontra pessoas de má fé, né, que copiam a caixa e todo aquele produto de um laboratório sério, de pessoas sérias que trabalham para vender o produto, e produzem remédios falsos, sem fundamentação nenhuma, às vezes causam até a morte do ser humano. Então, assim, ali... Sim, pode falar? Então, eu ia perguntar... Nós estamos com 10 minutos. Ah, não, dá pra gente falar muito ainda. Bom, tem muita professor... palavra por aqui. Oi? Tem muita conversa por aqui ainda. Ah, que bom. Professora, eu acho assim, eu acho que por tudo que eu já vivenciei no segmento do vestuário, na abertura das empresas, das marcas, é assim, menos que 1% do conhecimento desses lojistas, desses empresários que querem adentrar. Quando ele tem noção que ele precisa de uma consultoria, vamos supor, tá bacana. Agora, quando ele não conhece isso, não pesquisa, não se atenta a isso e não procura, eu acho que, eu vou dizer aí que 90%. Eu estou falando da experiência que eu tenho com lojista de moda.
a experiência que eu tenho, é tipo 1% e muitos deles nem têm esse conhecimento. Se eles tivessem esse conhecimento, não, eu vou pedir alguém para me assessorar, uma empresa para me assessorar, um advogado para estar junto comigo nas coisas da empresa, tudo que eu precisar, uma assessoria e tal. A maioria não tem, professor. Aí fica difícil. Falta união, falta comunicação nessa parte. E Maristela, e nós podemos analisar a questão que é muito mais complexa do que essa falta de orientação, de consultoria. Por exemplo, vamos citar aí a 24 em São Paulo. Não vou citar a nossa 44, não. Né? A 25 de março, né? 25, eu estou trocando os nomes aqui. A 25 de março. Você caminha na 25 de março, você vê que tem muitas cópias, né? Inclusive de bolsas famosas. E recentemente, antes da pandemia, nós tivemos conhecimento que o Ministério Público, e aí teve fechamento de empresas que estavam vendendo, mas fecham, existe um processo, uma sindicância, mas abrem novamente. É mais uma grande dificuldade entre mercado e o conflito da legalidade dos produtos, né? E aí vamos para aquela questão. Uma pequena empresa, às vezes familiar, né, precisa vender. Aí vem o conflito, né? Eu estou vendendo um produto falsificado, eu compro de terceiros e vou vender esse produto falsificado. Ele vai importar com isso? Não, porque ele tem que vender. O mais sério nisso tudo não é só a falsificação e nem as cópias. O mais sério é a sonegação, que aí já entra na área minha, a compliance tributária. Porque se você compra um produto falsificado, você está deixando... mesmo que você compre esse produto, você pega primeiramente, você não vai pegar da empresa que tem o registro, porque ela não vai autorizar que você venda um produto falsificado. Aí você vai contratar um profissional do mercado que produza a cópia falsificada. Isso acontece. Eu não estou aqui tirando emprego de ninguém, mas é o que acontece, infelizmente. Felizmente, por um lado, mas infelizmente pela questão legal. E infelizmente que todos nós perdemos com essa falsificação. Você deixa de pagar o tributo. Mas eu vou pagar o tributo, vou pagar uma cópia, aliás, um produto original, vou ter que pagar o produto, o produto é mais caro, o meu consumidor não vai comprar. Não vai comprar por quê? Porque ele está acima do valor que ele tem condição. Mas se todos pagassem o tributo, comprassem o produto original, a carga tributária estava lá embaixo. E aí, nessa questão, é um círculo, né? Se eu deixo comprar o produto original, se eu deixo pagar o tributo, se eu deixo pagar o tributo, eu estou sonegando o Estado? Sim, mas eu estou prejudicando aquele consumidor que acha que está comprando o produto bem abaixo, mesmo sendo cópia, e está tirando vantagem nisso. Então, aí você vem a linha da legalidade e a linha da necessidade. Eu não estou aqui criticando ninguém, mas eu estou falando o que é legal e o que é correto. Na região da 44. Sim, o que é correto e o que não é. E aí, a minha grande preocupação é que o que não é correto, que é o que está acontecendo hoje, passa a ser normal, passa a ser correto. E aí vem aquele pensamento, aí vem também a falta de políticas claras e também de informação no sentido de apoiar esses pequenos empreendedores e médios e até grandes, porque grandes empreendedores também falsificam, sonegam, infelizmente, nós não precisamos citar nomes aqui, recentemente está aí na mídia. Né? E a gente não... eu tenho cuidado, você viu que eu não estou citando nomes, que a gente tem que ter um cuidado, mas todos nós estamos perdendo com tudo isso. É um círculo de perdas, né? E percas, quer dizer. Então, assim, é complexo toda essa realidade. E aí nós estamos falando, voltando à questão, a propriedade industrial, ela vem basicamente nessa linha de regular atos no comércio, na indústria, no sentido de evitar sonegações, evitar prejuízo das empresas e evitar também a concorrência desleal, que tem várias linhas a serem debatidas, né? Debatidas. Ai, professora, quantos minutos nós temos? 5 minutos. Ainda temos 5 minutos? Vamos apresentar o projeto seu.
o livro. Sim, o projeto, os cursos que você está desenvolvendo. Isso, eu estou desenvolvendo, inclusive eu estou desenvolvendo um curso, né, com a instrutora Mariana, que é colega minha lá do Senac, a gente vai está desenvolvendo um curso voltado para as pessoas que querem adentrar esse segmento, né, que é o segmento do vestuário, certo? Nós estamos, eu juntamente com a professora, com um curso aí à vista, né, professora? Sim, Voltado ao marketing político, é isso mesmo? exatamente. A Bom, imagem nós política. estamos aí com um projeto de compliance e marketing e moda, né? Marketing, Uhum. moda e compliance eleitoral, né? Que nós falamos na última live. A ser desenvolvida a partir de agosto pelo Instituto Ludovico. Assim que tiver a divulgação, estaremos divulgando, né, Maristela? Uhum. Nós estamos trabalhando com compliance em evidência todas as quartas-feiras. Trabalhamos com parceiros, colegas como a Maristela, divulgando temas tão atuantes e necessários. O objetivo não é só passar a linguagem técnica do direito, mas sim a linguagem voltada ao cidadão, né, no sentido de entender um pouquinho alguns requisitos, que o compliance ele agrega todas essas divergências, né, essa multidisciplinariedade de direitos, que é importante, tão importante hoje na sociedade. E como eu falei no início, né, professora Maristela, a tecnologia ela é uma arma muito importante. Se nós sabemos utilizar, podemos levar o conhecimento a N lugares, de forma que faz a diferença. Com relação ao tema de hoje, a professora Maristela me convidou, né, para falar sobre propriedade industrial, que havia uma confusão nesse termo. Eu tentei fazer uma questão bem simples, bem prática, e aí, quem tem interesse de procurar profissionais nessa área, dois caminhos. Vocês podem procurar a OAB, que a OAB pode indicar. Não, eu não creio que a OAB vai indicar, mas ela pode passar um norte, né? Quais os profissionais que trabalham com propriedade industrial. Vocês podem procurar também no Google, eu creio que tem muitos advogados divulgando o site deles e colocando aí a questão de propriedade industrial. E o próprio Instituto também tem um site, tem algumas empresas parceiras lá que eles divulgam, né? Onde pode dar um planejamento maior, quem tem interesse em registrar, né, a propriedade e o produto que eles estão analisando. E é importante buscar informação, né? O que nós falamos hoje só foi um pouquinho, uma gota do oceano que você que vai precisar de registrar. É importante, sim, procurar um profissional da área, é importante buscar conhecimento, não se aventurar, apesar de ter todo esse leque de informações, é muito complexo o processo de registro. O processo em si não, mas a forma de montar o processo que é mais complexo. Então, corre o risco de você perder antes de ter o registro, perder o dinheiro, né? E depois ter que recomeçar novamente, né? E aí, professora Maristela, nós falamos dessa live, que é um projeto Compliance em Evidência, todas as quartas-feiras, a partir de agosto. Eu e professora Maristela vamos estar também no canal do YouTube, né? Com o mesmo projeto, com vários debates, junto com Compliance em Evidência, falando de alguns temas importantes, convidados também que faremos, né? E nós estamos aí com vários projetos a partir de agosto, com cursos a serem desenvolvidos e voltando assim com o maior carinho para várias linhas do direito, várias linhas junto com a professora Maristela e outros profissionais do mercado, no sentido de trabalhar em consultoria e palestras em várias necessidades que o mercado oferece. Nossa, eu tenho certeza como você diz, eu acredito que se a gente adentrar, né, professor, se a gente for esperar Sim, eles virem até nós, vai demorar séculos, décadas, sim, né? sim, Então, acho que é o momento da gente se colocar, de conversar, principalmente no segmento da moda, né, professor? Que a gente está lá no sim, grupo, sim, né? sim. A gente está querendo desenvolver aí um departamento, é isso que nós podemos falar? Departamento. Consultoria, né? Isso. E no grupo que nós estamos lá com a professora Cildeci, que Do é o Instituto Fashion Lawyer, né? Ludovico. Isso, o Fashion Lawyer. Compliance com Isso, a gente Fashion Lawyer, que entra propriedade industrial também.
na parte de palestra, de consultoria e cursos, né? Exatamente. Não, vai vir muita coisa boa, vai vir muito conhecimento e para despertar esse pessoal aí, Sim. né? Professor, eu agradeço aqui a Vanessa, a Valéria, tem ex-colegas, ex-alunos, ex-colegas, alunos atuais. Se eu for citar todos os nomes aqui, eu acabo pecando. Agradeço os colegas de trabalho e, assim, eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, despertar, né, esses conceitos tão básicos, né, que é a propriedade industrial, a diferença da propriedade intelectual, aqui a diferença da direitos autorais, que é importante, a questão da patente com a marca, que é importante a gente de entender essa diferença e dar assim um rumo, né? Quem tem interesse em procurar mais. E a informação está aí. Com certeza, Eu quero muitos. agradecer o pessoal que esteve presente, Vanessinha, Amanda, o Regis, a Zezé que chegou agora, todo mundo que entrou aí, ficou com a gente, pessoal, damas da moda, né, que estava com a gente. Sim. Muito obrigada pelo carinho, a presença de vocês aqui conosco. Obrigada, Cristela. E até a Boa próxima. noite. Boa noite a todos.